Paz de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo e venho trazer mais uma palavra da parte de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre o mundo espiritual, tá bom? Precisamos estar atentos. A palavra já diz assim que o mundo jaz no maligno. Então observamos que Satanás ele está aí trabalhando de todas as formas que você imaginar, fazendo com que nós que somos servos do Senhor venham nos desanimar e parar. Observa que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, como diz a palavra do Senhor. Precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo. Cada vez é mais nítido que o nosso Senhor Jesus está às portas, que Ele está voltando. E cada vez é mais nítido que Satanás não está dormindo. Satanás não está brincando. Satanás está trabalhando de todas as maneiras para fazer o povo de Deus parar. Para fazer nós estarmos com medo, desanimado, preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã, quando nós sabemos que o dia de amanhã pertence ao nosso Deus. Precisamos estar atentos a tudo isso, não podemos parar, gente. Precisamos abrir a nossa visão espiritual, precisamos nos colocar na presença do Senhor, fechar todas as brechas e buscar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Confiar que Ele está no controle de tudo, que é Ele que abre porta, que é Ele que fecha a porta, que é Ele que destrói o mal. Mas nós temos sobre as nossas vidas autoridade para expulsar demônios, para expulsar a inveja, para quebrar todas as barreiras espirituais no nome do Senhor Jesus, usando o poder que Ele nos deu, a autoridade que nos foi dada. E eu quero ler para você já começar lendo sobre Efésios 6, a partir do versículo 10 até o versículo 16. Olha só. Armadura de Deus. O que a palavra do Senhor fala? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, já tenho falado isso com vocês várias vezes sobre isso, de estarmos buscando a Deus de uma forma religiosa. Vai na igreja, volta, vai para casa, vai para a igreja e não vê mudança, não vê transformação, porque precisamos colocar em prática o que a palavra nos diz. Não é somente sentar ali 2 horinhas e cantar um louvor e ler uma palavra e vir embora para casa. E na sua casa você não está atento, está prestando atenção, fechando brechas, trabalhando em relação à vida espiritual, usando as armas que Deus nos deu. Oração e jejum, isso é importantíssimo. Às vezes quando nós vamos começar é muito difícil. É uma barreira muito grande, porque Satanás sabe que quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar em Deus, colocar em prática a autoridade que Deus nos deu, ele tem que sair. Ele não pode destruir o casamento, ele não pode trazer o divórcio, ele não pode deixar o seu filho lá nas drogas, ele não pode deixar essa brigaiada dentro da sua casa, essa miséria, ele não pode deixar as portas fechadas, porque há uma autoridade dada por nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e para que nós possamos prosperar, crescer, vencer em nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus disse o quê? Que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida próspera, uma vida cheia da graça de Deus. E novamente eu venho falar sobre isso. Não quer dizer que você não terá dificuldades de barreira. Tudo isso é normal. O ser humano passa por isso. Não é verdade? O sol e a chuva é feito para todo mundo, para toda criatura da terra. Então é para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que não servem. Então o nosso Deus quer nos abençoar. Aquele que conhece a palavra, aquele que coloca em prática, vive as promessas de Deus. Vive a abundância de Deus em nossas vidas. Porque isso é uma promessa dele, porque isso está na sua palavra. E tem várias situações onde nós temos chave nas nossas mãos que abre porta. Por exemplo, no que diz respeito à vida financeira, está aqui na palavra. Como que eu abro essa porta? Como que eu giro essa chave e há uma mudança na minha vida? Através do que? De dízimos e ofertas. Nós trazemos o dízimo, nós trazemos a oferta, e isso é algo que é movido lá no mundo espiritual, que fecha as portas, tranca a rua. É o demônio que trabalha fechando as portas, fazendo com que a sua empresa não cresça, fazendo com que você viva desempregado, fazendo com que você comece a trabalhar 1 ano, 2 anos e já é mandado embora, fazendo com que esse dinheiro que entra nas tuas mãos, você fala, o que aconteceu? Eu recebi meu dinheiro e paguei isso aqui, ele sumiu, eu não prospero, o que está acontecendo? Imagina o que é. Uma brecha que às vezes tem aí na vida financeira. E como isso é quebrado? Através de dízimos e ofertas. É algo espiritual. Nós precisamos entender que a nossa vida é movida pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é maior e mais forte do que o mundo físico. Mas por que nós não acreditamos? Porque nós não conseguimos enxergar. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós enxergamos a parte física que está na nossa frente. E muitas vezes nós não conseguimos entender. Por que meu marido do nada mudou? Por que as portas não se abrem? Por que eu vivo anos e anos nessa situação, nessa miséria e as coisas não mudam?
E aí você começa a olhar o passado, a minha avó viveu dessa forma, meu pai viveu dessa forma e eu vivo da mesma maneira. Então nós observamos que é uma maldição, mas há muitas pessoas que ensinam que isso não existe. Ah, não existe porque o nosso Senhor Jesus já levou a maldição sobre ele na cruz do Calvário, pois assim diz a palavra. E um dia eu me questionei sobre isso, eu já tentei falar sobre isso e eu não consegui. E um dia eu me questionei, porque me falava dessa forma. Eu falava, Deus, alguma coisa está errada, eu vejo amarrado meus caminhos, eu vivi isso quando eu era criança, eu vi meu pai vivendo na miséria, conhecendo Deus poderoso e tendo uma vida estagnada. O meu avô também, que era um homem próspero, e do nada as portas se fecharam através de uma situação que meu pai me contava. Então tudo isso eu comecei a buscar em Deus. E quando eu ia buscar em pessoas que serviam ao Senhor, ele dizia, não existe maldição. Assim que você aceita Jesus, é quebrado tudo isso, mas nós precisamos entender que a nossa luta é espiritual. O nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre ele, mas nós precisamos tomar posse dessa bênção. Nós precisamos tomar essa autoridade que Deus nos dá. E aí eu me fiz esse questionamento, Senhor, mas falam que o Senhor Jesus já levou sobre ele a maldição. E o Espírito Santo falou nitidamente. A palavra também diz que ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E por que nós ficamos doentes? Olha só que coisa forte, gente. Quando eu ouvi isso, através do bom Espírito Santo, eu falei, é isso. Então é óbvio que o Senhor Jesus já levou sobre ele todas as maldições, já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, já levou sobre ele todos os nossos pecados. E através do Senhor Jesus Cristo, nós temos autoridade no nome dele para vencer tudo isso. Mas precisamos vencer. A palavra diz o quê? Que Satanás, ele veio no mundo para matar, roubar e destruir. Ele faz a parte dele. E ele não quer que você enxerga isso. Ele não quer que você veja isso. Ele quer que você seja aquele crente acomodado. Aquele cristão que fala, não, olha, eu aceitei Jesus, agora eu vou na igreja, canto, volto para casa. E estou no caminho certo. E a sua vida toda destruída. Você não consegue entender que tem alguma coisa errada? Se você começar a orar, começar a buscar, você vai sentir algo espiritual. Eu tive uma situação essa semana, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, sempre Deus faz isso, e ela está passando por uma situação na vida sentimental. E ela começou a me relatar o que acontecia, e já é o quarto relacionamento que acontece a mesma situação. E comecei a conversar com ela, e ela foi falando, a avó dela também passou por isso, a mãe dela passou por isso, e ela está vivendo essa situação. Comecei a conversar com ela, comecei a falar sobre o Senhor Jesus, comecei a falar sobre tudo isso que acontece no mundo espiritual. E ela começou, eu falei, ó, começa a orar, começa a buscar Deus. E Deus vai te mostrar, você vai sentir coisas. E ela começou a sentir. O mundo espiritual começou a reagir. É como se fosse um formigueiro. Sabe quando o formigueiro tá quietinho lá? Tá lá, o mundo espiritual trabalhando na sua vida quietinho. E você não tá observando. Se você começar a orar, começar a buscar, começa a mexe no formigueiro para ver o que acontece. Sabe o que acontece? Aquelas formigas começam a sair tudinho, e é dessa forma. Satanás começa a se mover, e você vai sentir arrepio, vai ver vulto. Do nada alguém vai brigar com você, do nada você vai acordar nervoso, do nada você vai sentir uma opressão maligna. E isso é o mundo espiritual se movendo. Começa a orar, começa a jejuar, você vai perceber isso. Mas não pare, tá bom? Satanás vai vir contra você para que você pare, para que você fique com medo. Acontecem coisas assim no mundo espiritual que você não consegue acreditar. Então eu falava com ela sobre isso e encaminhei ela para uma igreja onde lá eles oram acerca disso, porque ela não mora perto de mim, né? Então o que eu fiz é estar orando junto com ela, ela também começou a orar e falou, vamos trabalhar sobre isso, vamos buscar no Senhor. E ela foi. E antes disso ela começou já a ver o mundo espiritual agindo. E ainda falei com ela ontem. Eu falei, olha, você vai buscar e vem contra mim também as retaliações, porque eu tô te encaminhando. Satanás não para, gente. Satanás é terrível. A palavra do Senhor diz o que ele é astuto. Ele vem mesmo, ele vem com retaliações. E quando foi ontem, 3 horas da manhã, eu lutando aqui em casa, no mundo espiritual. O Senhor abriu minha visão para que eu pudesse ver, tá bom? Então isso é muito forte. Eu venho relatar isso para você, porque você precisa vencer em Cristo Jesus. O Senhor deixa bem claro, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa entender que existe um mundo espiritual que é maior do que esse mundo físico, ao qual você enxerga. Se você começar a orar, começar a buscar, começar a jejuar, num propósito, seja o que for, você vai ver mudança na sua vida. Você vai ver o mundo espiritual agindo no que diz respeito a Satanás, mas você vai ver o mundo espiritual agindo no que diz respeito ao poder de Deus sobre a sua vida. E será quebrado toda inveja, todo o trabalho feito, toda obra maligna contra a sua vida no nome do Senhor Jesus. E você vai ver o seu casamento sendo restaurado, a sua vida financeira sendo restaurada. Você vivendo um novo tempo na presença do Senhor, você vivendo os milagres de Deus.
Bênçãos essas que muitas vezes são retidas, porque Satanás fica segurando, e é normal isso acontecer. Nós temos Daniel também, quando ele está ali orando acerca de uma bênção, e deixou ali bem claro para que pudéssemos entender que isso acontece, gente. Ele começa a orar num propósito de 21 dias de oração e jejum. No primeiro dia Deus manda a bênção dele, e o que Satanás faz? Ficou retendo a bênção dele ali no céu. E ele não sabe que no primeiro dia da oração dele, do propósito dele, Deus já enviou a bênção, Deus já respondeu a oração dele. E ele continuou 21 dias em oração. E o Senhor nosso Deus mandou um anjo guerreiro para guerrear com Satanás, e a bênção de Deus chegou na mão de Daniel. Então observa que existe um mundo espiritual trabalhando para que essa bênção não chegue nas tuas mãos. Você precisa entender isso. Eu agora estou fazendo isso, alertando você, e Satanás vem contra a minha vida, para que eu não faça isso. Eu vou fazer em nome do Senhor Jesus, porque eu sei o que é ficar amarrada na mão de Satanás. Eu sei o que é ficar acorrentada na mão de Satanás, mesmo sendo criada no Evangelho, mesmo nascendo no berço evangélico, como nós falamos, né? Eu fui apresentada na casa de Deus, e eu cresci vendo meu pai, de um lado, um homem de Deus abençoadíssimo, cheio da graça. Ele orava, Deus curava, ele buscava o Senhor em oração e jejum, mas nessa situação ele não buscou porque ele não acreditava, ele não sabia que isso existia. Talvez ele aprendeu que não há maldição, que quando você está na presença de Deus tudo é tranquilo, mas não. Quanto mais você busca a Deus, mais Satanás se levanta contra a sua vida. Então há situações que nós precisamos entender, onde é Deus trabalhando, porque há também uma aprovação. Eu já disse em outros vídeos, é que o vídeo vai ficar muito longo, mas você vai entender quando é prova do nosso Deus, é um tempo limite. Você vai passar por um deserto, você vai passar por uma situação onde Deus permite uma porta fechada, uma enfermidade na família, porque Deus está trabalhando, Ele quer mostrar o poder dele. Através disso vai vir um milagre, através disso vai vir um crescimento espiritual. E é um determinado tempo. E isso vai servir para uma mudança na sua vida. Vai servir para que você cresça, para que você mude de estágio, de nível na presença de Deus. Então você começa a crescer, a confiar em Deus, porque você viveu. Houve uma doença, você orou e Deus curou. Glória a Deus. Isso aumenta a sua fé. Houve uma porta fechada, você orou e Deus abriu. Aumenta a sua fé. É um processo, é um determinado tempo, assim como aconteceu com Jó. Segundo estudiosos, foram cerca de 9 meses que Jó passou toda aquela destruição na vida dele, mas ele viu a maneira que Deus trabalhou. Ali era um processo que Deus estava permitindo. Maldição é uma vida totalmente destruída de anos e anos. É uma situação que a sua avó viveu, seu pai viveu, você está vivendo. É anos e anos vivendo aquela situação minguada, destruída, miserável, e você não consegue ver uma mudança. Você começa a se questionar: o que está acontecendo? Eu vou na igreja, eu leio a palavra, eu estou procurando fazer o que é certo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que há uma maldição, que há demônios trabalhando, que há demônios retendo a sua bênção. Tá bom? E Deus quer que você abra a sua visão e comece a lutar. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor que está em Efésios, a armadura de Deus, do versículo 10 até o 16, onde eu vou ler. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então observamos aqui que está bem claro, gente. Você acha que a palavra do Senhor está aqui à toa? Ele está dizendo o que? Para você revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás trabalha contra nós fazendo cilada. Satanás não dorme, enquanto eu muitas vezes, eu vou lá, vou cantar, louvar o Senhor e venho para minha casa, o casamento está destruído, as portas estão fechadas, enfermidade, uma miséria, briga dentro da minha casa, e não, tudo bem, né? Quarta-feira, domingo, eu vou lá, louvo e venho para casa.
E aí? Você não vai revestir das armaduras de Deus? Você não vai orar e jejuar para que esses demônios saiam da sua vida? Para que você veja o caminho do Senhor, as portas sendo abertas na sua vida? Que haja transformação? Então, nosso Deus está te alertando, através dessa palavra. Deus quer mudar a sua história. Mas necessário é que você entenda que existe um mundo espiritual que vai estar trabalhando contra você. Satanás não quer que você saiba disso. Ele quer que você pense que não. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu posso ficar de braços cruzados e que as coisas vão acontecer. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra do Senhor deixa bem claro que o reino de nosso Deus é tomado à força. As bênçãos do Senhor é tomado à força. As promessas do Senhor é tomado às forças. Observamos aquele povo de Israel que tem uma promessa de chegar na terra prometida. Todas aquelas barreiras que eles viveram, toda aquela situação, poucos chegaram na bênção do Senhor. Observe que quando eles entram na terra prometida, eles vê lá os obstáculos, eles vê lá o gigante. Então as bênçãos de Deus não é assim, cai do céu como a chuva. Nós temos que lutar. O que vai fazer diferença é aquele que não para, é aquele que é corajoso. E mediante toda a situação, todo o levante de Satanás contra a sua vida, você não para, porque você sabe que tem um alvo. O nosso alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tem um Deus que cuida de nós. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Amém? Que você possa estar atento a tudo isso, que você venha vencer em nome do Senhor Jesus, mas que você saiba que você tem que lutar com armas espirituais que o nosso Deus já nos deixou. Amém? Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.